Me que é, família de que fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado. Bom, tragédia no Kwanza Norte. Pai e filhos encontrados mortos após as chuvas intensa. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Olha, uma notícia triste. Eu quero que vocês partilhem bastante. J Privado é culpa de quem? Do MPLA. A culpa é do MPLA. Podem gritar mesmo, bué, falar bué. A culpa é do MPLA, não tem mais. Tá a entender? É basicamente isso. Olha, já partilhem bastante mesmo essa matéria. Vamos lá aqui para a notícia. Olha, um cenário de devastação e tristeza toma conta no município do Kazengo, na província do Kwanza Norte, após a ocorrência de fortes chuvas que deixaram um saído de 5 mortos e centenas de desalojados. A tragédia atingiu em cheio a comunidade local, trazendo consigo dor e destruição. O deputado Francisco Fernandes Falua, que esteve no local para acompanhar os trabalhos de resgate e assistência das vítimas, falou ao Lil Pasta News que o ocorrido com um profundo pesar, segundo ele, um pai e os seus filhos foram encontrados sem vidas em meio aos destroços provocados pelas chuvas torrenciais. As chuvas intensas que atingiram a região nos últimos dias resultaram em inundações e deslizamentos de terra, afetando gravemente diversas áreas no município. Casas foram destruídas, estradas ficaram interditadas e famílias inteiras perderam tudo o que tinham. As equipes de resgate e assistência estão trabalhando incansavelmente para socorrer os desalojados e prestar apoio às famílias afetadas. Abrigos temporários estão sendo montados para acolher aqueles que perderam as suas casas e alimentos e itens de primeira necessidade estão sendo distribuídos. Enquanto isso, as famílias enlutadas se apoiam mutuamente buscando forças para superar essa difícil adversidade. O luto é profundo, mas a esperança de reconstrução e começo se mantém viva. A população do Kwanza Norte acredita na solidariedade e capacidade de se reerguer diante da adversidade, unindo esforços para um futuro mais seguro e resiliente. Fonte, como é que fala? Lilo Pasta News. E faça isso. Olha, tem alguém que fez um texto aqui, comoveu-me muito, mano, muito, né, que diz o seguinte: a dor de uma mãe que perdeu 4 filhos e um marido, né? Como pode uma mãe suportar a perda de 4 filhos e um marido em um só dia? Como pode Deus permitir tamanha tragédia? Onde estava a sua mão protetora? Estas são as perguntas que assolam a mente da mamãe Elisa, uma mulher que viu a sua família ser arrastada pelas águas da chuva que inundou a sua casa. O desespero da mamãe Elisa. A mamãe Elisa não consegue entender o que aconteceu. Ela estava em casa com os seus 4 filhos e o seu marido, quando a chuva começou a cair com força. Em poucos minutos, a água invadiu a sua residência e levou tudo o que ela tinha. Ela tentou agarrar os seus filhos, mas eles foram arrastados ou arrancados dos seus braços. Ela gritou pelo seu marido, mas ele também foi engolido pela correnteza. Ela ficou sozinha, sem nada e sem ninguém. A fé da mamãe Elisa. A mamãe Elisa é uma mulher de fé. Ela sempre acreditou em Deus e na sua bondade. Ela sempre orou e agradeceu pelas bênçãos que recebeu, mas agora ela se sente abandonada e traída. Ela se pergunta onde estava Deus quando a sua família foi levada. Ela se pergunta por que Deus lhe deu uma prova tão dura. Ela se pergunta se ainda vale a pena confiar em Deus. A esperança de mamãe Elisa. A mamãe Elisa está sofrendo muito. Ela precisa de apoio, de consolo, de amor. Ela precisa de pessoas que abracem, né? Que a escutem, que a ajudem. Ela precisa de Deus, mesmo que não entenda os seus planos. Ela precisa de esperança, de saber que há um propósito na sua vida, de saber que um dia ela vai reencontrar a sua família. Ela precisa de saber que Deus não abandonou, que ele está com ela, que ele chora com ela. Conclusão: mamãe Elisa é uma mãe que perdeu 4 filhos e um marido em um só dia. Ela está passando por uma dor
indescritível que só quem viveu pode compreender. Ela está questionando a sua fé, a sua confiança em Deus, o sentido da sua existência. Ela precisa de nós, de nossa solidariedade, de nossas orações, de nossa amizade. Ela precisa de Deus, de sua graça, de sua misericórdia, da sua paz. Ela precisa da esperança de saber que há um futuro para ela. Ela precisa de saber que Deus é bom, que Ele ama, que Ele a salva, né, família? Esse aqui foi um título que está sem autor, né? Mas eu acabei por passar aqui porque, senti-me comovido, mano. É sobre essa situação dessa tragédia que aconteceu no Kwanza Norte, né? Caraca, culpa de quem? Culpa de quem? Vocês sabem. A culpa é do MPLA. Graças a isso, o governo local, juntamente com os órgãos de proteção civil e organizações não governamentais, estão mobilizando recursos e esforços para enfrentar a situação emergencial. Além disso, um plano de reconstrução e recuperação está sendo elaborado visando a reconstrução de áreas afetadas, né, e assistência às vítimas. As autoridades alertaram para a continuidade das chuvas na região e pedem que a população tome todas as preocupações necessárias para evitar novas tragédias. Recomenda-se o acompanhamento constante de boletins meteorológicos e o acatamento das origens das autoridades locais. E a família é basicamente isso, vocês ouviram, né? Mais uma vez eu digo aqui, é culpa do MPLA, é culpa do MPLA. Não tem mais outra pessoa para culpar, tá entendendo? Mas J privado, por que você fala que é isso? Né? Porque, olha, vou te falar aqui uma coisa. Daqui a um ano, nesta mesma localidade, irá acontecer as mesmas situações. Eu falo isso por quê? Porque há um tempo atrás, quando eu era mais novo, né, em Benguela, tá entendendo? Eu acho que, se não me engano, em 2012, 2013, aconteceu uma tragédia no Lubito, morreu mais de 100 pessoas, tá entendendo? E até hoje, o problema daquelas pessoas nunca foram resolvidas. Nunca foram resolvidas. Deram terreno, o país se comoveu, o país inteiro se comoveu. Onde é que estão os terrenos? Onde é que estão as doações? Tudo foram roubados. Pelos quem? Pelos militantes do MPLA. Yuri, Basic, ele, tamo junto. J Privado na casa. O vídeo de hoje foi esse. Se inscreva no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo, comenta para que saia uma notícia. Sem saber para nós. Então, notícia. A nossa campanha para aprender a família dele continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e notícias estão na descrição dos vídeos. Querem ver suas opiniões, que é muito importante. É do vídeo do outro, até ver que chega até você. Até ver aqui na Bajolão, Samaniga.